Segurado especial consegue aposentar com apenas a prova material da certidão de casamento? Veja o seguinte, eu faço uma análise aqui sob a perspectiva do risco dessa demanda. Por que eu sempre avalio o risco da demanda na área previdenciária? Porque pode ser que eu faça o cliente perder tempo e eu perder tempo. E eu crio uma falsa expectativa e uma angústia no cliente. E isso não é legal. Então vamos à pergunta. Primeiro, segurado especial, muito provavelmente você está falando daquele trabalhador rural que trabalha naquele regime que eles chamam regime de economia familiar. Provavelmente é esse tipo. Trabalhadores rurais têm 3 espécies, né? Só lembrando, esse segurado especial do trabalho em regime de economia familiar, o trabalhador empregado, carteira assinada, trabalhador rural com carteira assinada, e o trabalhador rural, que é como se fosse um trabalhador individual, né? O antigo autônomo. E nós estamos falando aqui da prova como segurado especial, em regime de economia familiar. E você está me perguntando, no caso do trabalhador só trazer a certidão de casamento, se isso serve para provar que trabalhou como segurado especial para fins previdenciários, para fins de uma aposentadoria, por exemplo. E eu faço a seguinte avaliação. Imagine você protocolando uma petição, processando o INSS, ou até mesmo pedindo ou até mesmo pedindo benefício diretamente no INSS, somente com a certidão de casamento. A jurisprudência dominante entende que, quando nós temos um início de prova material, nós podemos complementar a prova material com provas testemunhais. Isso é possível. Então, essa demanda, ela será julgada. Não tem problema, dar continuidade. Agora, e a resposta é, tem como demandar contra o INSS só com a certidão de casamento? Tem como. O problema é o êxito nessa ação. Será que terá êxito essa ação? Você vai ter que provar que exerceu a atividade como segurado especial sem ter notas de produção rural, sem ter lá um documento da terra, sem ter um documento provando que o seu cliente ou a sua cliente estudaram lá no local, sem outras provas dos pais ou dos irmãos, enfim, eu acho uma demanda bem arriscada, mas o doutor pode se sujeitar a esse risco sempre ponderando. Quando nós pedimos para os clientes assinarem contrato, procuração, declaração de hipossuficiência, nós estamos gerando uma expectativa nos clientes. Eles têm uma esperança, eles criam uma esperança muito grande de ganhar a causa. Então é interessante o doutor, se for encarar esse tipo de causa, já acautelar o cliente do risco grande da ação, que é um risco bem grande, e ainda tentar fazer uma projeção, tentar salvaguardar paralelamente o interesse do cliente, sugerindo para ele continuar contribuindo para o INSS, se for o caso. Muitas vezes esse seu cliente tem lá 10, 12, 13 anos de contribuições, está próximo de alcançar os 65 anos de idade. Fale para ele, eu vou ingressar com a ação, mas continue contribuindo, porque daqui a pouco fecha os 15 anos para aposentadoria por idade, e o senhor terá a idade. Se não der a ação, tem aposentadoria por idade. Então isso é interessante, né? Pensar no cliente, pensar no pós, pensar para frente, né? Porque esse tipo de demanda ela é mais arriscada. Não estou falando que é impossível, mas o risco é grande. Então, eu sugiro o doutor avaliar isso. E aqui no canal Previdente é interessante o doutor continuar acompanhando. Por quê? Porque os meus insights são sempre sob a perspectiva do lucro. Lucro para o cliente e lucro para o escritório.
Essa é a ideia e foi essa a análise que eu fiz. Pode ver que eu não fiz uma análise tão apurada sobre a perspectiva técnica, apesar de eu falar do entendimento majoritário, né? De eu falar que é possível, sim, demandar só com esse documento, complementando com provas testemunhais. Isso é possível, a gente sabe disso. Mas a minha análise é sempre sobre a perspectiva do lucro na advocacia. Então, fique comigo aqui, que vem muito insight bacana para aplicar na sua advocacia. Obrigado pela pergunta e seja previdente.